Paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25 e 26. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Nós estamos diante de uma palavra poderosa, e nós gostaríamos de dizer que nada pode impedir o avanço do Evangelho. E o que me chamou muita atenção nesta palavra, que no versículo 9 deste mesmo capítulo 16, Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Eu vejo nisso aí que Deus conta com os crentes fiéis. E Deus, ele dá visão aos crentes fiéis. E essa visão, Paulo entendeu que lá na Macedônia, alguém estava clamando por socorro. E nós vemos nos dias de hoje que o mundo está clamando. Há um clamor no mundo. Embora o mundo esteja cego, mas o que eles estão vivendo, o que o mundo está vivendo hoje, nós vemos que há um clamor. E o crente precisa ter essa visão, que é necessário fazermos alguma coisa. É necessário fazermos como Paulo. Paulo, ele, depois desta visão, ele sentiu que precisava partir, concluindo que o Senhor o chamava para lhe anunciar o Evangelho. Então, nós precisamos ter discernimento, precisamos conhecer, né, a voz de Deus, precisamos conhecer, termos nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus. Nós precisamos, para fazer esta missão, nós precisamos estar capacitados. Lá em Mateus 10, capítulo 1, Jesus chama seus discípulos e dá poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Então Deus, quando Ele nos envia, Ele nos dá suporte. Ele nos capacita. E também precisamos estar armados com a armadura de Deus, que está lá em Efésios 6, versículo 13 e 17. O crente precisa se armar das armaduras de Deus, a armadura do céu. Precisamos estar pronto para socorrer. Paulo, quando ele chegou naquela cidade de Filipe, da Macedônia, numa colônia, não perdeu tempo. Ele foi logo procurar um lugar para oração. Ele já foi logo incomodando as trevas. Porque aonde o crente chega, as trevas têm que sair, porque o crente, ele é luz. E no versículo 15 nós vemos que famílias inteiras foram libertas pela pregação de Paulo e Silas. No versículo 16 e 18, diz que uma jovem adivinha foi liberta, dando prejuízo aos seus senhores. Foi esse o maior motivo para eles pegarem Paulo e Silas e jogarem na prisão. Mas
neste dia, eu tenho uma revelação de Deus para você. Eu quero te dizer que nem toda tempestade ou terremoto ou prisão é para te matar, mas às vezes é para te arremessar mais adiante, porque nós não podemos parar, nem nos acomodar, mas incomodar é diferente. Tem muitos crentes acomodados, em vez de incomodar o mundo, incomodar as trevas. E também tem mais uma revelação para você neste dia. O progresso, o avanço do evangelho é de acordo de como reagimos mediante os terremotos, as tempestades, as perseguições, as prisões que vêm sobre nós. Como estamos reagindo? Se nós formos observar o versículo que nós lemos a princípio, que é o 25, que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Olha a reação de Paulo e Silas naquela prisão. Eles oravam e cantavam louvores a Deus. Será que nesse momento de luta, será que nós estamos reagindo de forma certa? Será que nós estamos louvando a Deus? Será que nós estamos cantando um hino de engrandecimento, de agradecimento? Porque a palavra de Deus diz: em tudo dai graça. Essa é a vontade de Deus. E Paulo e Silas, mesmo presos, pés presos, acorrentados naquela prisão, eles faziam o que eles já estavam acostumados a fazer, porque a oração e o louvor já fazia parte da sua vida. Não podemos deixar para louvar, para orar, na hora, só na hora da tribulação, que muitas das vezes nem conseguimos fazer isso, mas que a nossa vida já seja um louvor a Deus. Porque a Bíblia diz que sacrifício de louvor Deus não rejeita. O louvor é um meio de sacrifício, é um sacrifício a Deus. Ainda mais numa situação a qual se encontrava Paulo e Silas. Então essa reação deles eles estavam fazendo aquilo que eles estavam acostumados a fazer. Eles não foram proibidos de louvar, de orar ao Senhor, mesmo com os pés amarrados, todo acorrentado, todo machucado. Eles prestaram este louvor a Deus. Provérbios 24:10 diz que se te mostrares frouxo na hora da angústia, a tua força será muito pequena. E Gálatas 4:19 diz que precisamos voltar a sentir dores como de parto, para que Cristo venha a ser formado e nascer dentro dos corações. Não podemos temer as circunstâncias. Em todo tempo, nós precisamos orar e louvar e prosseguir. Temos que estar a todo tempo vigiando. Nós não sabemos a hora em que vai vir a tribulação. Não podemos deixar, a situação, a perturbação nos desanimar de tal forma de não podermos nem abrir a nossa boca para orar e agradecer a Deus. Até mesmo uma lágrima, Deus entende.
como se fosse uma palavra. Temos que ser como aquelas virgens, as 5 virgens prudentes. Elas estavam sempre prontas. Esse é o segredo do crente. Nós não sabemos a hora que vamos precisar de dar uma palavra ou precisar de sair de uma situação difícil. Não sabemos a hora que vem uma situação difícil. Então precisamos estar preparada, precisamos estar com a nossa reserva, nosso azeite, que é a nossa oração diante de Deus, nosso louvor diante de Deus. A dona de casa, ela pode lavar roupa louvando, agradecendo a Deus, ela pode cozinhar a sua comida em oração. Nós podemos a todo tempo orar e louvar o Senhor. Isso ainda não nos foi tirado. Não nos foi tirado. Às vezes ficamos perdendo tempo, desapercebidos. E isso não pode, nós não sabemos a hora que vamos ser jogados numa prisão. Não sabemos a hora que vai vir um terremoto sobre nós. E precisamos ter discernimento das coisas. Precisamos entender o que Deus está falando ao nosso coração. Discernimento da visão que Deus está nos dando. Porque Deus, Ele nos dá a visão. Deus, Ele não faz nada sem nos avisar, sem nos fazer sentir. É que muitas das vezes estamos desapercebidos e não percebemos. E com essa palavra a respeito de Paulo e Silas, nós aprendemos que em meio à situação, qual seja ela, qual for, nós podemos louvar, nós podemos orar, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Porque Deus, Ele é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Que seria de nós sem Deus? Que seria de nós? Se estamos de pé, é porque o Senhor tem nos sustentado. E o crente, o cristão, ele foi chamado para ganhar almas, para ser pescadores de almas. E quem nos garante é Jesus. E na palavra, aqui em Atos dos Apóstolos, diz que no versículo 26 do capítulo 16, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Na hora certa Deus age, porque todo poder está no nome de Jesus. Deus está no controle de tudo. Tudo é dele, tudo pertence a ele, tudo é para ele. Ele é o grande eu sou. Não há Deus maior que o nosso Deus. O seu trono está no céu e a terra é o estrado dos seus pés. Esse é o Deus que nós servimos. Então não podemos parar. O nosso descanso não é aqui. Vamos avançar. Porque se nós recuarmos, o Senhor não vai ter prazer em nós. Precisamos entender a visão. Vamos ficar ligados para entendermos a visão que Deus está nos dando. Amém?